o que o apóstolo Paulo está discorrendo neste capítulo 2 do livro de Efésios, que é muito importante nós termos essa compreensão. Aqui no capítulo 2, a partir do verso 1 ao 3, Paulo ele vai dizer o que o pecado ocasionou na humanidade. O pecado que nós conhecemos e às vezes até banalizamos muitas vezes na nossa sociedade atual, ele causa uma separação entre nós e o nosso Criador, fazendo com que nós nos tornemos pessoas mortas apesar de estarmos vivas. Paulo então ele diz que vós estáis mortos. Ele faz uma afirmação que muitas vezes, se você não tem uma compreensão do que ele está querendo se referir, você não vai entender que morte é essa que ele está se referindo, porque eu estou te ouvindo, eu estou te vendo. As pessoas estão andando nas ruas, as pessoas estão fazendo coisas, estão construindo prédios, estão jogando bola, as pessoas estão por aí. E como é que Paulo pode afirmar que nós estamos mortos? Então lembre-se que houve uma separação entre nós e o nosso Criador. O homem ele se afastou de Deus e isso gerou na humanidade uma morte espiritual. A morte que ele se refere, a inatividade espiritual, a falta de interesse pelas coisas espirituais, é um sintoma de que você está morto. É um sintoma de que você está inativo espiritualmente. Então ele está dizendo para você, vós estáis mortos. E como é que eu vou identificar essa morte espiritual na minha vida? Como é que nós estamos na nossa vida de oração? Há quanto tempo que você de fato ora? Não digo a oração que nós fazemos aleatoriamente, por algum objetivo, mas quanto tempo que você não tem comunhão de verdade com Deus? Quanto tempo que você não tem buscado a face dele? Quanto tempo que você não tem buscado uma orientação de Deus para a tua vida? Quanto tempo que você não tem gastado um tempo em favor da tua família em oração? Quanto tempo nós não temos feito isso? Se nós não o fazemos, nós já temos aí um indício de que nós estamos experimentando um sintoma de morte. E aí nós temos que crer no que a palavra nos afirma, porque ela diz que o homem estava morto nos seus delitos e pecados. Então, se nós não estamos tendo essa atitude diante de Deus, nós podemos estar experimentando esse sintoma da morte espiritual. O homem, a humanidade, ela tem um curso como de um rio. O homem ele vai vivendo nessa sociedade, nesse sistema que está aí fora, ele vai embora como um rio. Ele não tem nenhuma resistência contra nada do que é imposto. Ele simplesmente vai sendo levado pelos seus conceitos, pelas suas inverdades, pelas suas mentiras, pelos seus enganos. O homem simplesmente vai sendo levado por tudo aquilo que é colocado diante de nós. Nós simplesmente vamos embora. Nós não resistimos mais, nós não temos mais nenhum tipo de resistência contra o pecado. Então esse é um outro sintoma de que nós estamos o quê? Mortos espiritualmente. Nós vamos aceitando tudo, porque a sociedade é assim mesmo, o mundo é assim mesmo, os valores do mundo são esses mesmos. Então não tem como nós resistirmos, mas muito pelo contrário. Se o nosso coração tem aceitado tudo o que nos é imposto, que é aquilo que, quando eu falo tudo, irmãos, tudo aquilo que é contrário à Escritura, tá bom? Não estou falando tudo que a sociedade de uma forma geral pratica, não estou falando tudo que a Escritura condena. Se a Escritura condena, nós como igreja, nós como povo de Deus também devemos fazer o quê? Condenar. Conduzimos a vida baseado de conformidade com o que o mundo apresenta. Seja no que diz respeito a casamento, seja no que diz respeito à família, seja no que diz respeito a gênero, homem e mulher, seja no que diz respeito a qualquer coisa. Se nós não temos nenhum tipo de resistência contra essa invasão, nós temos que avaliar como é que nós estamos seguindo, pelo que nós conduzimos as nossas vidas, baseado em que nós estamos pautando as nossas vidas. Então nós temos que haver uma resistência. A igreja de Deus é aquilo que vai impedindo que de alguma maneira esse mundo se corrompa de uma forma completa e total, para que nós possamos ainda viver nessa sociedade, nossos filhos possam crescer em um lugar onde eles possam ter referenciais positivos, onde eles possam ter realmente uma baliza para a vida deles. Tem que encontrar aqui, tem que encontrar no meio daqueles que creem, tem que encontrar no meio daqueles que amam o Senhor. Porque se formos levar a nossa vida simplesmente baseado no que a sociedade nos apresenta, irmãos, não há por que nós estarmos aqui, não há sentido nenhum estarmos aqui. Por isso que nós temos que estar sempre voltando-nos à Escritura, sempre voltando ao coração à Escritura, o que é que ela está nos ensinando, para a gente poder ajustar a nossa vida de acordo com ela. Não é de acordo com o que o mundo está nos apresentando, do que a sociedade está nos apresentando, os debates, as discussões que existem, mas como é que está sendo a minha e a sua vida.
É isso que é importante para nós hoje, nesse momento, nós que estamos aqui. A sociedade de uma forma geral está se degradando mesmo, está se corrompendo cada vez mais e vai se corromper mais ainda. Mas e quanto a mim e a você? Essa é a preocupação de Deus hoje. Quanto a mim e a você, como é que nós estamos? Estamos mortos? Estamos inativos, insensíveis, indiferentes? Estamos seguindo um curso deste mundo de acordo com o que ele vai nos apresentando? A corrupção da família, a corrupção do casamento, a corrupção do gênero, de tudo. E nós vamos simplesmente acolhendo tudo isso no coração como se fosse a coisa mais normal do mundo. Para nós não pode ser normal. De alguma maneira nós temos que lutar contra isso. De alguma maneira nós temos que nos posicionar do lado do Senhor, por mais difícil que seja. Por mais que queiram nos vilipendiar, nos cancelar, nos bloquear, sei lá o que mais que vão fazer com a gente. Mas enfim, nós temos que nos posicionar. Porque senão não tem sentido algum nós vimos para um lugar chamado igreja, usarmos um livro que nós chamamos de Bíblia, a Palavra de Deus, e não vai acontecer nada. Não há nenhuma resistência, não há nenhuma imposição da nossa parte, não há nenhum posicionamento claro e definitivo da nossa parte em relação a vários assuntos.